Olá a todos e todas, muito bom dia. Nós estamos começando mais uma live no Memória da Eletricidade e nós vamos tratar hoje de um tema muito importante para o campo da saúde, né, que é o tema da saúde da família e comunidade, e especialmente como essas questões têm sido colocadas, né, no contexto da Covid-19, da pandemia que estamos enfrentando. Temos como convidado hoje um médico sanitarista, Daniel Sorães, que com muito prazer eu agradeço a presença dele, ele já entrou aqui e nós vamos conversar, né, sobre a saúde da família e quais são os desafios no contexto da Covid-19. Eu vou chamá-lo para a nossa conversa. Oi, Daniel. Super Igor, Tudo tudo bem? bem? É um prazer estar com você aqui. Tudo bem? Tudo Tudo bem? jóia. Tô vendo que a Paula Fiorito É um está na prazer, sala um prazer é também. meu também. Paulinha, Tá, tudo tá. bom? Paula é uma querida companheira. Cara, é um prazer estar com você, tá? Eu estou muito, muito, muito contente com você. Obrigado, obrigado. É um prazer para mim também estar com você nesse E eu momento peço um milhão de né, um desculpas aí momento de estar muito de máscara, mas eu tô na sala de embarque do aeroporto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou voltando para o Rio de Janeiro hoje, depois de uma semana e alguns dias aqui. A gente está organizando pela Fiocruz um polo de atendimento aqui em Campo Grande, junto com os residentes. E aí, infelizmente, eu vou ter que fazer essa live de máscara aqui da sala de embarque, mas é um prazer aí estar com você, tá? para mim também. Não tem menor problema. Eu acho que é um exemplo também para a gente, né? Enfim, o uso da máscara e quanto que ele é necessário. Eu acho que é importante. E eu vou falar com você um pouco dessa sua visita a Campo Grande também, enfim, de como que Campo Grande está mais para frente, como está se organizando nesse contexto que eu acho que é um exemplo, né, em alguns aspectos, né, da organização. Mas antes, eu queria falar um pouco com você da sua trajetória. Eu sempre peço para os convidados, né, para falar um pouco da trajetória, né? Você é médico com residência em saúde da família e comunidade, uma trajetória, né, como médico sanitarista na saúde pública, na saúde coletiva. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional, Ô, né, Igor, antes da eu gente entrar me nos formei temas. médico muito jovem, assim, e meu primeiro trabalho foi trabalhar na Fiocruz, aí na comunidade de Manguinhos. Eu era médico de família do Paco Oswaldo Cruz. Eu fiquei 5 anos aí, foram anos muito felizes da minha vida, dividindo essa equipe com a Aline, com Márcia, com a Edna, com o Denise, com a Karina, com a Luana, que eram as CS da equipe. Também com a Aline, que era a enfermeira da equipe, com a Sheila, que era técnica. Então foram anos muito felizes aí do meu início de trajetória profissional. Depois eu fiquei um tempo na Escola Politécnica Joaquim Venâncio, ajudando a elaboração do curso técnico de agentes comunitários de saúde. A Escola Politécnica aí talvez seja uma das áreas mais importantes da Fiocruz, porque forma a base aí dos profissionais, então ela é super importante. Além dela ter um pensamento crítico, uma educação crítica e ela forma de fato líderes aí na área da saúde. Depois eu fui convidado para... Aí eu fiz meu mestrado, que foi analisando aí a atenção primária na cidade do Rio, utilizando o planejamento familiar como marcador na atenção primária e o planejamento na atenção primária na cidade.
Aí, pela dissertação de mestrado, o ministro Temporão me convidou para participar do governo Eduardo Paes, onde eu entrei, fiz o governo de transição e montei um planejamento para o programa Saúde Presente. Uhum. No programa de transição, a gente mudou o organograma da secretaria e eles me convidaram para assumir a Secretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde. Em 2009, a gente conduziu aí a epidemia de gripe suína, de influenza da H1N1. Foi um momento bem desafiador da vida. Em 2013, o prefeito me convida para ser secretário e eu assumo a secretaria. A gente se organiza para a elaboração da Organização da Saúde nos Jogos Olímpicos, que também foi um desafio em 2016. Em 2017, eu por conta de Zika. Por conta de Zika, né? Em 2017, eu concluo meu doutorado, que foi falando da cidade do Rio de Janeiro, com alguns artigos aí falando dos eixos da reforma, a conceituação mais teórica e depois uma avaliação aí de indicadores clínicos desse período. Também tem uma avaliação com inquérito. Foram 4 artigos e para mim foi um momento muito importante de vida, porque meu doutorado foi super arrastado, porque eu estava na gestão, então eu não conseguia, de fato, fazer ele rápido e como muitas pessoas fazem, então eu levei os 4 anos completos aí, tive que ralar bastante. Depois eu vim para Fiocruz, aí a gente monta aí um planejamento para apoiar estados e municípios no desenvolvimento da atenção primária, e atualmente a minha área de apoio mesmo é o estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde a gente montou uma residência médica, uma residência multiprofissional em saúde da família, também um apoio na organização da Secretaria de Saúde na atenção primária e também na organização da regulação. Uma pesquisa, o PCATU, que a gente está conduzindo. Nesse momento, a gente também está fazendo um número temático da revista Ciência e Saúde Coletiva, onde a gente está agregando aí o Brasil todo artigos sobre inovação em atenção primária. E eu acho que eu tentei resumir, foi bem rápido, acho que é isso. Assim. Obrigado. Não, foi muito bacana. E tem vários pontos interessantes da sua trajetória. E uma delas é um pouco, como a gente está falando, né, para um público, né, leigo, e logo depois essa live fica disponível no YouTube, eu acho que é importante você frisar a importância, primeiro, né, da saúde da família e da comunidade, né? Qual que é a importância desse campo, que não é só um campo de atuação da medicina, mas também na enfermagem, né, de outros, né, e qual que é a importância que você vê dessa especialidade no campo da saúde para o Brasil, então, especificamente? É muito importante. Assim, a maioria dos sistemas de saúde do mundo, eles têm a maior parte dos seus profissionais dedicados à atenção primária. E quase todos eles têm uma cobertura de atenção primária alta. Diferente do Brasil, que a gente está caminhando para esse crescimento, e é uma conquista, né? A gente tem já 70% dos brasileiros teoricamente cobertos com saúde da família, 55% dos brasileiros já têm um cadastro numa equipe de saúde da família, o que é bastante expressivo, considerando o nosso sistema que é muito jovem, mas ainda tem uma dívida histórica aí para o nosso sistema crescer e avançar no saúde da família. Então, formar profissionais nessa área é super importante, porque significa mais acesso para as pessoas e montar um sistema mais igual, mais equânime, e um sistema que dê melhores resultados para o dia a dia da população, né? Certamente. E, na verdade, os desafios que esse contexto de pandemia, como em outros momentos, né, que você bem lembrou, né, tanto da influenza H1N1, que também é uma pandemia, a Zika, etc., e a Covid coloca isso numa outra proporção, talvez, né? Mas
que coloca a importância, né, do sistema de saúde, é fundamental, né, um sistema de saúde bem estruturado, né, com planejamento, com investimento, mas também coloca a questão, né, da importância da atenção primária. Eu tenho visto várias falas suas em relação a isso, quanto a atenção primária é bem estruturada, é muito importante para esses contextos de crise. Queria que você falasse Ô, Igor, a um atenção pouco primária é a mais porta de disso. entrada desse sistema, né? No período de pandemia e H1N1, ela muda muito os nossos conceitos de maneira geral para tudo, né? E principalmente para a atenção primária. Os atributos da atenção primária, todos entram em xeque. A gente está acostumado a falar na atenção primária da importância do toque, do vínculo. Os médicos ingleses, a pessoa chega no consultório, eles têm um protocolo já de encostar na pessoa, de tocar para quebrar qualquer resistência. E nessa epidemia tudo muda, né? Você não pode tocar, não pode encostar, tem que manter uma certa distância. O ideal é que você faça contato remoto. A maioria das equipes de saúde da família do país, Igor, não tinha contato por telefone ou pela internet com a lista dos seus pacientes. Isso é um problema, porque é necessário, os ingleses, os espanhóis e principalmente os italianos, eles falam muito da importância do contato remoto das equipes de saúde da família com esses pacientes. Então, a atenção primária tem que mudar todo o seu jeito de trabalhar e paradigmas que para a gente eram super importantes. A gente falava muito, precisa ampliar acesso, precisa dar mais chance para as pessoas procurarem o serviço de saúde. Agora não. Agora você precisa restringir acesso em muitas áreas para evitar a contaminação cruzada entre os pacientes. Agora não, agora você não pode encostar. E uma série de coisas que a gente considerava como bem estabelecido na organização de um sistema, na organização do sistema de atenção primária, muda muito. E isso, para a maioria dos profissionais, é um choque, né? É uma mudança expressiva, né? Tem um aspecto importante que você está falando, que eu acho que é bem interessante de destacar, e quem quiser fazer perguntas também, por favor, faça. Mas que é bem interessante destacar dessa dimensão do atendimento e do acesso remoto às clínicas da família. Isso começou, praticamente no Rio de Janeiro, que eu conheço um pouco mais a realidade. Isso se ensaiou com os blogs, Sim. né, das clínicas da família, que tinham possibilidade. Começou a se ensaiar esse contato, né, maior, mas ele esbarra em questões estruturais múltiplas, né? Primeiro, o acesso à internet que as pessoas possam ter, e também a estrutura que as clínicas podem ter de profissionais, equipamentos, para poder manter isso. Mas, de fato, num contexto como a gente está vivendo, a gente vê o quanto que essas iniciativas elas deveriam ter sido aprofundadas e Caramba, Igor, continuadas, agora né? até emocionei aqui, porque eu nem lembrava disso. Os OTICs, os Observatórios de Tecnologia, Informação e Comunicação em Saúde, tinham um papel estratégico nessa comunicação remota, e isso é fundamental. Nesse papel estratégico dos OTICs, infelizmente, em 2017, os OTICs mudam de nome, pedem a sua finalidade, essa comunicação e a capacidade de analisar dados. Ele tinha uma coisa que era incrível, que era a organização das listas dos pacientes, se essas listas estavam preenchidas com o telefone, com o CPF, se o CadSUS estava atualizado. Então, facilitaria muito isso nesse momento. Eu não tenho, por motivos óbvios, eu não tenho muito acompanhado diretamente essa realidade. No município do Rio, estou apoiando Mesquita, Maricá, porque o governo Marcelo Crivella também ele criou uma guerra com todo mundo que foi da gestão anterior. Então, não é possível nem sugerir ou apoiar em nada aí, infelizmente. E isso dói muito aí para quem já trabalhou e vê essas coisas sendo desconstruídas. As clínicas da família também elas tinham uma estrutura de conectividade, de computadores, de muita qualidade. Sem manutenção, isso foi se deteriorando ao longo do tempo. Inclusive, algumas clínicas estão sem internet por falta de pagamento da rede de internet. E isso é muito doloroso, assim, quando a gente vê, escuta os profissionais falando.
Mas essa comunicação remota, de maneira geral, ela é fundamental nesse período de pandemia. Ela está sendo muito estimulada por todos os países. Muitas equipes de saúde da família, e eu vou dar o exemplo das equipes de Mesquita e coisa, estão pegando a sua lista de pacientes no prontuário e ligando para os pacientes para fazer contato, para saber se eles estão com a medicação em dia, se eles estão sem medicação. São cruzadas. Então, que é subir também da estrutura. Agora tem que tomar um cuidado, né? Que é quem não com essa questão da comunicação remota. Travou um pouco aqui para mim também. Mas Agora o que eu estava falando é que é super importante você cuidar. Às vezes, a lei de cuidados diversos, para quem não sabe, tem gente que não é da saúde pública, é um conceito que um ministro inglês, o Tudor Hart, criou, que ele mostra que, às vezes, quem mais precisa do serviço de saúde é quem não consegue acessar. Em épocas de pandemia, isso fica mais evidente. Então, por exemplo, população de rua, dificilmente eles vão conseguir um contato remoto. E eles vão precisar muito, porque eles já têm uma imunidade prejudicada devido à alimentação, às condições de higiene. Então, tem que prestar atenção nisso. A gente fala de contato remoto, ele é super importante, mas sempre considerando que algumas pessoas não vão conseguir esse acesso e, às vezes, pode ser elas que sejam as pessoas que mais estão precisando desse contato. Esse ponto é muito importante que você está falando, né? Tanto do acesso remoto, né, como que era uma iniciativa interessante e de existir, e dessa lei do acesso reverso para dar uma possibilidade, né, de acesso ao sistema de saúde àquelas pessoas que não teriam como acessar o sistema de saúde, né? Então, eu acho que é muito importante, né, que esse tipo de prática entrou aqui na nossa live o Flávio Alcoforado, que foi nosso subsecretário de gestão lá do Rio. Ele tem doutorado aí, é doutor em políticas públicas, está na FGV agora. Eu fico muito feliz, Flávio, de te ver por aqui, está em São Paulo. É uma pessoa que eu gosto muito e contribuiu muito aí para o avanço do sistema de saúde na cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui o meu carinho aí para ele e a Paula aí, que também estão assistindo a gente. Legal, Flávio. Se quiserem fazer perguntas, por favor. E uma das coisas que eu queria um pouco que você falasse é da experiência que você está tendo com Mesquita e com Campo Grande. Como é que tem sido, né, essa experiência de trabalho e de gestão e planejamento nesse... Oi, Igor, Mesquita é um presente, momento, né? Tem um prefeito lá que é super empenhado em organizar o sistema de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio tinha resistência da minha entrada nas unidades como preceptor, o que é uma loucura, o que não tem um dos maiores absurdos que pode existir. Alguém que foi gestor não poder ser preceptor numa unidade básica. E aí a Fiocruz assinou um convênio com a Prefeitura de Mesquita, a gente tem um convênio com a Prefeitura lá, e a gente leva os nossos residentes da residência multiprofissional para trabalharem lá numa clínica de família super bem estruturada, que foi montada lá, que é a clínica de família da Jacutinga. E agora eles estão inaugurando a clínica da família da São José, que também vai ter residentes médicos e internos na área de medicina de família e comunidade. Então, é um presente, é um prazer trabalhar com eles. Logo no início da pandemia,
eles escutaram aí as recomendações que a gente teve com os italianos, uma live que a gente fez com a OMS, e eles estavam muito preocupados em separar os pacientes que tinham coronavírus dos que não tinham e criaram um polo de atendimento ao coronavírus, o primeiro da Baixada. Hoje esse polo atende 450 pacientes por dia, faz o exame, testa todo mundo, mantém as pessoas em isolamento, identifica os casos graves. Então é super importante e resolve muito, muito a vida da população lá. Fica à vontade. Tem uma coisa que você Pode tem. falar. Desculpa. Não, que você tem falado muito, que eu acho que é bem interessante, da necessidade de separação. Eu queria que você explicasse um pouco o porquê da necessidade de separação dos pacientes com Covid, até mesmo os suspeitos, dos pacientes regulares, digamos assim, né? Se pudesse falar um pouco Os outros da importância pacientes disso. que têm outros problemas de saúde, hipertensão, diabetes, câncer, gestante, crianças do primeiro ano de vida, muitas vezes procuram unidade de saúde e é um risco dessas unidades de saúde serem as unidades que vão servir de local de transmissão da doença. Logo no início da epidemia, se você olhar, os italianos falam isso muito bem. Alguns hospitais na Itália, um hospital em São Paulo, foram responsáveis por disseminar a doença na região. E disseminar a doença para as pessoas que têm outras comorbidades. E essas comorbidades, muitas vezes, são fatores de risco para a pessoa morrer. Isso é um perigo. Você não pode trabalhar dessa maneira. Então, a recomendação é separar os pacientes. E, mais do que isso, separar os profissionais de saúde. Quem atende Covid só vai atender Covid. Quem atende outras coisas só vai atender outras coisas. Essa é uma estratégia que muitos sistemas de saúde utilizaram e que faz muita diferença no dia a dia da análise dos dados das doenças, entendeu? No Rio, um dos maiores erros é você misturar. Então, você vai nas salas de emergência, salas amarelas, salas vermelhas, elas estão apinhadas de pacientes, alguns com Covid, outros não, e todos pegam Covid ali. É quase que impossível você ficar internado numa sala amontoada, do jeito que está, não pegar Covid. E esse é um erro de desenho da política gravíssimo, o que vai aumentar muito a letalidade na cidade do Rio, né? Então, não, sem dúvida. E duas coisas que você falou que às vezes parecem óbvias, né, especialmente depois da experiência da Itália e da China, né, que é a separação dos pacientes, separação dos profissionais de saúde. Quem vai atender, né, especificamente Covid, quem vai atender, né, porque o risco de contaminação é muito grande. E, para além disso, uma das coisas, né, especialmente os pacientes graves, quem vai atender esses pacientes é necessário uma especialidade, experiência, né, com o médico intensivista, etc., que às vezes tem sido não no sentido qualquer, um profissional sem experiência e sem estrutura está acabando dando conta disso. Tem algumas perguntas aqui. Não, acho que é importante Sim. também falar da Não, questão dos hospitais de falar. campanha e dessas estruturas temporárias, né? Pode falar, fica à vontade. Vamos para as perguntas. Não, eu vou falar disso daqui a pouquinho, que é um tema muito importante. Mas tem algumas perguntas aqui, né? Uma delas, o Jorge fez em relação, ele faz uma pergunta assim, se há alguma veracidade na notícia de diminuição do contágio no Rio de Janeiro, no município, né, na cidade de Rio de Janeiro, e aumento no interior do estado. Se você tem acompanhado isso. Não tem uma diminuição ainda no Rio de Janeiro, isso é um atraso nas notificações, é um atraso na digitação dos dados, não dá para se ver ainda a diminuição na curva do Rio. E o aumento no interior é porque o interior está digitando em uma velocidade rápida e fazendo o que tem que acontecer. É óbvio que a nossa curva está ascendente no Rio de Janeiro, não tem dúvida. Muito provavelmente ela vai crescer ainda nos próximos 30 dias, até o final do mês de junho. E a previsão é que no final do mês de junho, se a gente seguir o padrão
que aconteceu na Itália e que aconteceu na China, a gente deve começar a cair no final do mês de junho e no início do mês de julho. Então, é uma falsa sensação e é uma análise errada dizer que há uma redução do número de casos e que isso foi por conta disso ou daquilo. Não é verdade, tá? E o interior está digitando uma velocidade importante. Eu vou te dar um exemplo da cidade de Mesquita, que é uma cidade que eu estou trabalhando. Como Mesquita está testando muito, está fazendo muitos testes em grande parte da sua população, ela está identificando mais casos e notificando mais casos. Mas você vai ver que a letalidade da doença de Mesquita ela é uma das menores do estado. Então não adianta a Prefeitura do Rio segurar a digitação para dizer que está diminuindo os casos, porque, na verdade, isso vai aparecer um pouco mais para frente, entendeu? Sim, sim. Não, isso que você está falando é importante, porque a questão da testagem ela é fundamental e recomendação de muitos desses países, né? Da Itália, da China. Da China, o combate a essa pandemia envolve quarentena e isolamento e testagem, né? Não há, além, obviamente, de investimento em ciência, tecnologia, em saúde, além disso, obviamente. Mas, basicamente, isolamento e testagem. De alguma maneira, em relação à testagem, né, no geral, o Brasil está muito aquém, né, dos... Então, é interessante saber que Mesquita, a vontade política de alguns municípios de Ô, fazer Igor, e não dá a para a gente testagem. deixar de registrar De que esse algum modo. problema da testagem tem um problema do Ministério da Saúde na condução. Porque se você lembrar na H1N1, o Ministério da Saúde definiu quais seriam os insumos estratégicos. Então, por exemplo, o Tamiflu foi escolhido como insumo estratégico. Então, o Ministério comprou para todo mundo e mandou isso para os municípios, de acordo com a necessidade de cada município. De maneira organizada, utilizou o poder de compra do Estado e comprou num preço lá embaixo, porque está comprando em quantidade, não tem competição. Com os testes diagnósticos, o Ministério começou uma compra e cada município e cada estado está fazendo uma compra diferente, com valores diferentes, competindo entre si, o que aumenta o valor pago pelo Estado e que gera muito dano e muita desorganização no sistema como um todo. Alguns compram testes que não são bons, outros compram testes com o dobro do valor de outros, de acordo com o tamanho, com o porte do município. Estados mantêm testes em estoque porque tem medo de acabar e não descarregam os testes para os municípios. Então, essa falta de coordenação do Ministério, o Ministério sem ministro nesse momento, é muito grave. Então, a gente espera que se nomeie logo o novo ministro e que as ações do Ministério, o Ministério volte a ter protagonismo aí nesse processo. Exatamente. Isso é muito importante, a centralização de algumas ações e de algumas prioridades, né, de ação e como fico lembrando de outros contextos, como você bem lembrou, né, da H1N1, protocolos muito precisos e investimentos muito precisos, né? Então a gente percebe, né, nesse momento a importação de máscara, a importação de ventilador, né? Mas tem algumas outras perguntas aqui, né? Uma que a Júlia Santos fez, né? Que o novo secretário do Estado diz que a população tem que ir nos primeiros sintomas. Júlia, desculpa, eu tinha esquecido essa pergunta antes. De ir ao hospital ou à emergência nos primeiros sintomas. Então, O que você a recomenda recomendação que todo mundo faz, nesse... inclusive no protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, é que você procure o hospital se você tiver sintomas de gravidade. Tem uma coisa que foi muito bem feita pelo governo do Estado, que é um teleatendimento, um número que é 160, para as pessoas ligarem. Estou falando para o estado do Rio, tá? Mas os outros estados também têm, Mato Grosso também fez, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, vários outros estados fizeram. Florianópolis. Então, é ligar para o número estadual correspondente aí, e no Rio é 160,
e tirar suas dúvidas. E ver se você tem algum sintoma de gravidade. E lá no telefone você vai saber se é melhor você procurar ou não um local para ser atendido. Fala, Fiorito, você que está aí na Secretaria de Comunicação da Secretaria de Estado, lembrar aí de comunicar bem aí a questão do teleatendimento, que ele é super importante, né? Não, é super importante, super importante. Tem mais uma pergunta, né, que foi feita aqui, pela Cíntia, dizendo, doutor Daniel, se eu peguei, não fiz o teste, já passei dos 14 dias, eu tenho como saber depois se tive Covid Tem em algum sim, você exame? pode fazer o teste sorológico e você vai ver a sua cicatriz aí sorológica e você vai ter o IgM presente. Vai ter o GG presente. O GG é uma imunoglobulina que é produzida tardiamente e aí você pode ver se você teve Covid ou não. Se você tiver GG presente, todos os artigos mostram que você tem uma probabilidade altíssima de estar imune ao vírus e nunca mais, ou pelo menos por um bom tempo, não pegar Covid novamente. Isso cada vez está mais consolidado aí nas evidências científicas e cada vez a gente está mais seguro para falar que a probabilidade é altíssima de quem já pegou, está imunizado e não pega novamente. Ótimo, ótimo. Uma outra coisa dessa questão do teste e da testagem, imunização, se começou muito a se fazer testes rápidos, né? Embora o protocolo não se reconheça ainda, cientificamente, diz que são testes muito precários, com baixa precisão. Igor, o teste tá fazendo uma rápido, pergunta. alguns de poucas empresas são imprecisos e coisa. Cacau, no teste rápido mesmo, que é o teste sorológico para Covid, para pesquisa de IgM e GG para SARS-CoV-2, esse teste sorológico, ele identifica, e tem muitos testes rápidos que são muito precisos, ou que têm uma precisão alta para o diagnóstico. Tá. Então, tem testes rápidos bons, de qualidade, testes sorológicos bons, de qualidade, que podem ser feitos. Assim. Não dá para confundir, porque tiveram alguns testes de algumas empresas bem ruins, mas nem todos são assim. Tá. Na dúvida, Também, pode falar. Não, tem mais uma dúvida aqui que foi colocada, que é a questão do como que o atendimento, né, tem se organizado, que aqui em relação e na sua experiência em relação à saúde mental dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Especialmente pelo estresse, ansiedade, a pergunta aqui do Freud explica, fazendo em relação a isso. Como é que você observa nos municípios que você está mais à frente, né, se há uma preocupação em relação a isso? Como é que é? Não entendi. Repete para mim. Não, em relação, ele pergunta em relação à saúde mental. Super importante. Igor, não tem como nesse período de pandemia as pessoas não estarem mais ansiosas ou estressadas. É natural. Além disso, tem muitas pessoas que têm algumas doenças mentais que a mudança da rotina, por si só, já causa agravamento dessas doenças. A principal recomendação e o que tem mais efeito comprovado é o tempo que você se mantém conversando com outras pessoas. Então, isso que a gente está fazendo aqui é um jeito da gente proteger a nossa saúde mental e das pessoas que estão aqui com a gente. As outras pessoas, o ideal é que elas liguem para os seus entes queridos, ou pelo telefone, ou de maneira remota, com vídeo, e passem um tempo, e preferencialmente um tempo superior a 1 hora, conversando com outras pessoas no dia a dia. Porque não é porque você está distante, tem que fazer isolamento social, que você precisa perder o contato. E é o momento de você falar para as pessoas que você gosta que a vida delas é importante, que você ama elas, que elas fazem
parte da sua vida, que a vida dela realmente importa. Às vezes, um bom diálogo, uma boa conversa, compartilhar os problemas com quem está vivendo nesse momento é essencial, é fundamental para evitar aí o agravamento de uma doença de saúde mental. Também é super importante que os psicólogos, psiquiatras e outros profissionais de saúde entrem em contato com seus pacientes, se não puderem fazer esse atendimento presencial, tentar montar um sistema de atendimento virtual para garantir aí a estabilidade desses pacientes, ou tentar, pelo menos, minimizar essa situação. A saúde mental tinha muita resistência com essa utilização de um contato virtual, e hoje a gente vê que esse contato virtual faz diferença, sim, e muita diferença para manter a saúde mental das pessoas. Sim. Sim, tem sido fundamental, não só para a saúde mental, mas também para outros ramos, né, do campo da saúde. Tem sido muito importante o teleatendimento, né, e a reconfiguração mesmo da própria dinâmica. A Paula fez uma pergunta aqui em relação à importância das equipes de saúde da família, né, na quarta onda, né, de Covid, enfim. Como você vê a importância dessa estruturação no momento, né, em que a gente está vivendo também um desmonte da atenção primária, né? Estamos todos muito fragilizados nesse momento. Como é que você vê isso? Quer dizer, por um lado, a importância da saúde da família. Eu não Por gosto outro, de falar um muito de avanço de onda, porque onda desmonte. dá a impressão que é a mesma doença que vai e vem e o gráfico fica não em pico e fica com ondas, entendeu? Mas eu gosto muito de falar, essa pergunta é muito boa, porque ela vem falando dos problemas secundários que vão acontecer pós-pandemia. Então, pós-pandemia, muitos pacientes que não conseguiram fazer seus preventivos e seus exames no momento correto podem ter problemas em relação a isso no futuro. E também uma demanda super expressiva que vai acontecer aos serviços de saúde passando essa situação. Então, é algo que a gente tem que se preocupar muito e tem que estar muito atento. Eu tenho mais 5 minutinhos, porque eu vou embarcar. E vou Tá voltar para o bom, Rio. tá bom. Ainda meu voo faz escala em São Paulo. E eu tô já há mais de uma semana fora de casa aí. Tô doido para chegar em casa também. Tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem. Não, então, se quiser comentar rapidamente, a gente já encerrando, para você não perder o voo, dessa questão do hospital de campanha, da estratégia do hospital de campanha em relação Igor, aos polos de é atendimento inexequível mais abrir esses específicos. leitos nos hospitais de campanha. É inexequível desse jeito. Só quem não conhece o trabalho que dá para montar uma equipe de CTI acha que você vai montar uma equipe de CTI numa tenda improvisada ou no Rio Centro de maneira absurda. Tem leitos nos hospitais para colocar esses pacientes. Carrega esse RH e esses equipamentos para dentro de um hospital de alvenaria, que tem leito disponível. Está lá o Hospital Geral de Bom Sucesso todo vazio, está lá o INTO todo vazio, está o Hospital de Anchieta do Estado com alguns leitos vazios. E abre nessas tendas um polo de atendimento para organizar o atendimento da entrada desses pacientes no sistema e tirar ele das unidades de pronto atendimento. Ainda está em tempo de acertar a rede, está em tempo de fazer isso. Colocar gente em tenda improvisada corre o risco de você matar aquelas pessoas e fazer mais mal do que bem para aquela população. Então, a minha sugestão utiliza as tendas que vocês já fizeram, pega o Rio Centro lá que vocês já têm, abre atendimento para as pessoas e leva aqueles leitos para dentro de hospitais de alvenaria que já existem. Tem 150 leitos fechados no Hospital de Acari. Leva para lá. Igor, muito obrigado aí. É um prazer estar com você. Eu vou te falar, Eu que agradeço, Daniel. Só escuto Muito falarem obrigado. muito boas coisas de você, assim. E você já é uma referência aí Que para bom, gente, obrigado. tá? Obrigado aí por tudo, obrigado pelo convite. Um Muito abraço. obrigado. Você também. Obrigado, agradeço o convite. Bom Tá bom. trabalho para você. Beijo, Vamos nos beijo. Tchau, falando. tchau. Um grande abraço.